O Hugo Souza vem em baixa, o seu empresário e o Hugo Souza acertam lá condições pré-estabelecidas de um acerto definitivo. 3 anos de contrato, salário de 3 canecas e tal. O Hugo Souza faz o que ele faz. Agora, o que estava pré-estabelecido já não está valendo tanto. Ele quer 5 canecas, ele quer a caneca cinza. Tem isso então. Ele quer a plaquinha, o papel branco. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão e como a imprensa vem repercutindo, né? O que esperar do Corinthians, as declarações também do goleiro Hugo Souza, que ele deu uma entrevista muito boa ontem pro Jogo Aberto, onde ele pôde falar um pouco sobre o futuro. Inclusive o Vertonghen trouxe bastidores ali, falou um pouco sobre essa negociação, sobre o que esperar, sobre o que o Corinthians vai fazer daqui em diante e também focar, né, no ano que vem. É claro, tá 4 pontos ali da zona de rebaixamento, porém tem que tomar muito cuidado, né? Tá um pouco longe, ali já distanciou, mas tem que fazer os seus pontos para poder alcançar logo os 45 e poder fugir ali matematicamente desse perigoso rebaixamento. Vamos acompanhar tudo isso e muito mais a partir de agora. Tem novidades, bastidores, muitas falas ali sobre o Hugo Souza, é o que vamos ver a partir de agora. Então deixa o like, inscreva-se no canal para não perder nada sobre o Timão. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, é claro. O link do Band Esportes estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. E agora, no Sonho na Brincadeira, para falar do Corinthians. O Hugo Souza falou sobre a negociação dele, o seu desejo de ficar no Corinthians, tem que pagar o Flamengo, aquela história toda. Vamos ouvi-lo. Eu deixo bem claro em todas as minhas declarações, sempre que eu tenho oportunidade de falar, que desde que eu pisei aqui, eu me tornei um corintiano e é aqui que eu estou muito feliz, é aqui que eu quero permanecer. E eu acredito muito na palavra do presidente, acredito muito na palavra do Fabinho, porque foram esses 2 caras que me deram a oportunidade de estar aqui, foram esses 2 caras que acreditaram no meu trabalho. E eu sou grato ao Fabinho também, porque ele já me conhecia desde o Flamengo, quando trabalhamos juntos. E quando surge a oportunidade de uma negociação para vir para o Corinthians, e ele me faz uma pergunta, que talvez ninguém saiba disso, e aí ele me faz a seguinte pergunta, ele fala: Hugo, eu quero saber qual Hugo eu vou contratar. Se é o Hugo que vai me dar resultado em campo que eu conheço, e eu conheço do potencial, ou se é o Hugo que pode me atrapalhar. E eu falei assim: você pode me contratar e você vai ver o resultado dentro de campo, porque eu sei o que eu estou plantando. E então eu tenho que agradecer muito a ele, ao presidente, por terem confiado no meu trabalho. E, bom, espero que o resultado que está acontecendo dentro de campo possa se perpetuar e por muito tempo. E em relação às negociações, eu tenho certeza que eles vão fazer o melhor possível e não vão deixar eu ir embora. Muito bem, tá aí o Hugo Souza falou, contando a conversa que ele teve com o Fabinho Soldado, quem que eu vou contratar, ele tá ansioso para, enfim, resolver a sua vida com o Corinthians. Essa entrevista foi para o Jogo Aberto, né, Vessa? Mas pode falar. Só fazer uma parte ao Fabinho Soldado, porque o nome faz jus ao momento e aonde ele foi trabalhar. Só um soldado mesmo, para conseguir, da maneira dele, dentro da perspectiva do Corinthians, né, trabalhar com tudo isso. E ele conseguiu, e ele está conseguindo. Ele está conseguindo fazer o futebol do Corinthians andar. Então tem muito conceito pré-estabelecido com ele que acho que precisa derrubar. Ainda mais com aquele conceito Flamengo de... O que está fazendo o soldado lá dentro? Entendeu? O soldado está de folga na porta do quartel, que usa muito o apelido dele para desmerecer o trabalho dele. E o trabalho dele no Corinthians, se não é impecável, porque nenhum trabalho é impecável, é excelente. Foi buscar o Memphis. Você imagina, nem é por isso, assim, também, claro, mas você imagina que só um soldado para trabalhar na guerra que foi o Corinthians esse ano, e ainda tem mais capítulos para vir, porque ontem, não sei se o Vessa vai me confirmar, mas o processo de impeachment tá pronto. O que se quer ali é esperar um pouquinho, não cair mais, para botar para andar. É isso que me informaram ontem. Eu não tenho ainda muita certeza do fato, mas... A comissão de ética, o que ela fez? Ela pegou e deu o parecer dela. O parecer dela era o seguinte: nós não vamos arquivar
isso sim seria uma enorme pizza, a gente falou aqui aquela vez, né? Não vamos arquivar. O que nós estamos falando, a nossa sugestão, o nosso parecer é, presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma, aguarde a Polícia Civil. Só que cabe ao Romeu Tuma Júnior agora decidir o que. Ele é um presidente, ele pode convocar a reunião do Conselho Deliberativo para votar o impeachment ou não. Se ele quiser sossegar, esperar, gente, eu vou sair de férias e tal, ele pode enrolar. É que está na mão dele mesmo e ele pode marcar uma data ali e falar, ó, 8 de dezembro, o Campeonato Brasileiro acaba dia 9, 10 de dezembro vai ter a reunião. Ele pode fazer isso. Então está muito na mão dele agora, esse é o próximo trâmite para que isso aí seja votado pelo Conselho. Lembrando que não é o Conselho que vai decidir, caso passe pelo Conselho, ainda vai ter que ser chamada Assembleia Geral dos Sócios, aí sim, se os sócios, 4 mil votos, 5 mil votos, enfim, se os sócios avalizarem, aí sim acontece o processo de impeachment. Mas o Conselho pode dar aquele primeiro impacto, né? Queira ou não queira, você tem dois passos. Deu o primeiro, você já tem um barulho gigantesco, mesmo que o segundo depois dê negativo. Você tem um mês ali de um barulho enorme, mas tudo depende do presidente do Conselho avalizar e falar, estou marcando a data, vamos votar, aconteceu isso, então, mas por enquanto não tem essa data. Mas, sobre o Hugo Souza, que está aí ansioso para a renovação e tal, bom, não há dúvida que o corintiano já aprovou o cara, né? Sim, muito. O que acontece do Hugo Souza, primeiro, esse lance que o Fabinho Soldado fala, é porque como ele conhecia o Hugo Souza do Flamengo, e o Hugo Souza foi um pouco ali aquela coisa de vida louca, pela idade, jovem e tudo mais, até fora de campo, eu acho que o papo dele foi sincero. E aí, quem que você vai ter aqui? Eu sei que você tem qualidade, mas você está com 25 anos. Quem é o Hugo Souza que eu estou trazendo? É aquele lá do Flamengo, que na hora de sair com a bola tentava drible a mais e não sei o quê, e fora de campo? Ou é um cara agora de 25 anos? Não, fica tranquilo e tal. E veio com essa postura muito melhor, porque qualidade, ele tem altura, ele tem velocidade, ele é jovem. Então você vê que ele tem elasticidade, ele tem envergadura, ele tem tudo que um bom goleiro pode ter. E caiu muito na graça do torcedor, pegou aqueles pênaltis todos em Copa do Brasil e Sul-Americana, aquilo ele eleva muito, né? Muito mesmo, um goleiro diante de uma torcida. E o que acontece desse negócio, o que mais espanta o torcedor, irrita o torcedor, tudo bem, o clube está tranquilo, são duas coisas, na verdade. O clube está tranquilo, tem as datas bonitinhas, está tudo no contrato, está tudo dentro dos prazos. Só que o que mais irrita o torcedor, e eu de verdade o entendo, nós não estamos falando de 15 milhões de euros. Cara, é 15 de euros, é 8 de euros. O Corinthians, na situação que está, não vai ser fácil arrumar. Nós estamos falando de 4 milhões e pouco de reais, gente. Ah, mas o Corinthians está de dificuldade, é muito dinheiro. É muito. 4 milhões para quem fatura 1 bi, não é 0,5%, eu não sei, não vou fazer a conta agora. Será que não tem esse dinheiro? Será que não pode pedir emprestado para um patrocinador, para a Federação Paulista, para uma antecipação, alguma coisa e resolve isso, põe em cima da mesa, deposita e acaba com isso. Então o torcedor fica ali com aquela angústia boba, um assunto que há 3 meses por causa de 4 milhões e pouco de reais. E uma outra coisa que está pegando e aí aquelas coisas de futebol brasileiro, de clubes brasileiros e jogador brasileiro, que eu não sei se na Europa é. O Hugo Souza vem em baixa, o seu empresário e o Hugo Souza acertam lá condições pré-estabelecidas de um acerto definitivo. 3 anos de contrato, salário de 3 canecas e tal. O Hugo Souza faz o que ele faz. Agora, o que estava pré-estabelecido já não está valendo tanto. Ele quer 5 canecas, ele quer a caneca cinza. Tem isso então. Ele quer a plaquinha, o papel branco. Aí o que acontece? Você, clube, você não tem esse direito. Por quê? Porque está no contrato pré-estabelecido que eu vou te dar 3 canecas. O clube, então, tinha feito bonitinho. Normalmente, o clube brasileiro abre as pernas essa hora. Pode não dar 5 canecas e mais o papel e a caneta, mas vai dar 4 canecas, a caneta, entendeu? Ele vai... De alguma maneira, o Corinthians estava combinado 300 pau por mês. Ó, eu quero 1 milhão. Puta, 1 milhão eu não vou te dar, mas eu te dou 600. Você vai, no mínimo, dobrar. Eu estou chutando valores, eu não sei os valores. Então, tem um pouquinho agora a parte dele também. O empresário está sentando e falando, vem aqui, meus amigos.
Eu tinha um combinadinho aqui, mas agora ele é melhor do que vocês imaginavam, Tá valendo né? mais. Agora eu quero um pouquinho mais também. Então, já que vamos fazer o contrato definitivo, vamos fazer a partezinha dele diferente. Então, tá as duas pontas abertas. Tanto a dele quanto a do próprio Flamengo, que me parece uma questão que o Corinthians tem que resolver, porque é 4 milhões, não é 40, não são 40. Se o Arnaldo Futebol e Axé, que ele ama, quiser contratar o Hugo, paga para quem? Por enquanto para ninguém, porque o Corinthians mandou lá dentro do prazo dizendo: eu vou exercer o direito de compra. A partir daquele momento o Flamengo mas vamos tem que supor esperar. que se resolva, 4 milhões. Aí tem metade para cada lado, certo? Isso, quem compra o direito federativo agora vai ser o Corinthians. É o Corinthians que vai controlar as operações dele. 50%. Não interessa. Você pode ter Ele tem 1%, 10%. Ah, como ele está o econômico. Contrato. O que vale é o federativo. Então, eu vou dar um exemplo. Pertencer ao Corinthians. O Corinthians tinha 5% do Walter, do econômico. 5%. Podia vender por 10 milhões de euros. Só tinha 5%. Só que o federativo era do Corinthians. Era o Corinthians que controlava a operação. Entendi. Então, nesse caso, ao adquirir ele, você passa a ser uma condição só de empréstimo para uma condição definitiva e com o direito federativo seu. Aí as operações é o Corinthians que passa a controlar. Tem que pagar o Corinthians e acertar com o Flamengo na Acerta sequência. o Flamengo, pega o federativo, garante 50 do econômico. Pintou o City, 20 milhões de euros. O Flamengo fala: faz o que você quiser, Corinthians, eu quero meus 10 de euros aqui, eu tô te esperando. 50% da bolada é minha. Mas aí o Flamengo não tem direito mais a vendê-lo. Não tem nem que falar nada, nem que dar palpite, nada. Você se você tem direito, como antigamente, lembra? Advogado tinha direito econômico, o empresário ainda tem um pedaço, o jogador tem. Essa galera é só esperando. E aí, eu vou dar um exemplo aqui. O Gabriel Jesus foi vendido lá aquela vez para o City, pelo Palmeiras. O Palmeiras tinha 33, um advogado, na época podia, 33 e o empresário 33. Só que a operação, o direito federativo era do Palmeiras, era ele que controlava. A FIFA nem aceita a participação de outros assim. O Palmeiras falou: ok, eu vou vender ele, só que é o seguinte, eu quero um pedacinho do seu econômico e do seu econômico. Eu controlo a operação, eu que assino a rescisão. Aí uma parte deu 15, outra 15, o Palmeiras fica com 6-6. O Palmeiras se impôs ali, porque ele é o clube e a FIFA só vai entender pelo Palmeiras. Então, essa parte do federativo e do econômico, elas são diferentes. Uma coisa é ter o econômico, a outra é ter o direito federativo e você controla as operações. Muito bem. Vamos colocar na tela aí os números do Hugo Souza pelo Flamengo, pelo Corinthians. Foram 16 jogos, 18 gols sofridos, 3,9 defesas por jogo, 2 defesas difíceis por jogo, os números do Hugo Souza. E quem está olhando aí falando: pô, mas ele tomou 18, 16, era para estar 45 em 16. Então é ele que evitou estar 45, tá? E aí, Arnaldo? Bom, Hugo Souza, hein? Deve ficar tal. Eu acho que ele se impôs pela qualidade e também pela personalidade, né? Foi muito importante aquele primeiro ato, né, que foi a da classificação na Copa do Brasil contra o Grêmio. O goleiro, eu acho que muitas vezes ele fica esperando a decisão por pênaltis, né? Porque para ele só tem vantagem nisso. E eu acho ele que só pode ser herói, né? Só pode ser herói. Ele foi, né? E acho que ele tem personalidade. E isso eu acho que ele construiu. Ele era, no Flamengo, muito jovem, um goleiro, se você reparasse, introvertido, que parecia se intimidar, né, diante não só da cobrança da pressão, mas diante dos próprios companheiros do Flamengo, todos, né, estrelados e tal. E no Corinthians não, ele já tem uma das lideranças, né? Tanto é que ele chegou e é capitão, né? O cara já tá com a abraçadeira, então assim, em pouco tempo, em poucos meses o Hugo chegou, tomou a posição, virou ali um cara indispensável, é unanimidade. Você pode andar na torcida do Corinthians, na rua, perguntar, ninguém vai falar que esse cara tem que ser do Corinthians, ninguém. A não ser, talvez, os torcedores do Flamengo, né? Estão doidos pra ele voltar pro Flamengo, mas isso não vai acontecer, pelo que já foi comentado, pelo que já foi negociado e combinado entre as partes. O que falta é o Corinthians efetuar o pagamento para finalmente acabar com essa palhaçada de vez, essa conversa, esse disse-me-disse, né? Como diz o ditado. Então, assim, falta comprar algo definitivo para poder acabar com isso. Óbvio, pode ser que ele saia, tem toda essa confusão, tem. Que o Corinthians tem até o final do mês, agora para comprar em definitivo. Se bater o dia 31 de novembro, se eu não estiver enganado, e não contratar,
em não pagar, que é 4 milhões de reais, eu acho que, se eu não me engano, é uma pichincha de nada, é pouquíssimo, é muito pouco, é pouquíssimo. Então não ter esse dinheiro aqui é um absurdo, sabe? Então assim, vai contratar, óbvio, né? Mas corre o risco dele ir embora se não efetuar o pagamento. Essa que é a realidade. Então diz aí o que você pensa, o que você acha também do Hugo no gol do Corinthians. É importante demais saber o que vocês pensam. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Muito obrigado a todos. Valeu!